Para começar, um novo vídeo do deputado Nicolas Ferreira, publicado na noite desta terça-feira, voltou a viralizar e ultrapassou 90 milhões de visualizações no Instagram em menos de 20 horas. Nele, o parlamentar descreve o esquema de desvios bilionários no INSS, que tem como vítimas aposentados e pensionistas. Nicolas apresenta uma linha do tempo para desconstruir o discurso do governo que tenta atribuir o escândalo à gestão de Jair Bolsonaro, ressaltando que os aliados do Planalto derrubaram uma lei que o ex-presidente criou para evitar exatamente os descontos não autorizados. O deputado da oposição também acusa o atual governo de negligência e afirma que os desvios ultrapassam a casa dos 100 bilhões de reais. Chamar o Roberto Mota, já conectado ao vivo com a gente lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mais um vídeo do deputado Nicolas Ferreira que viraliza nas redes sociais. Ele agora aborda a fraude no INSS, mas aposta naquela estratégia de comunicação que deu certo, né? Uma comunicação direta, usando um texto de fácil assimilação. Enfim, o resultado imediato. Estamos acompanhando aí, beirando uma audiência de 100 milhões de views, de visualizações em quase 24 horas. Bem, o que achou do vídeo, a maneira que ele constrói essa narrativa, organiza as informações, o que a gente precisa considerar a respeito dessa maneira de se comunicar? O Nicolas humilha a gente. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Quando um dos meus vídeos tem 100 mil visualizações, eu comemoro muito. O vídeo do Nicolas teve 90 milhões de visualizações. Ele tem uma capacidade extraordinária, fora do comum. Não é à toa que os seus vídeos quebram os recordes. É fácil entender o que ele diz. Ele chama a atenção para aspectos pouco explorados dos temas. Foi assim no famoso vídeo que ele fez sobre o Pix, é assim nesse vídeo de agora. Não é à toa que os políticos tradicionais têm tanto medo das redes sociais. O vídeo de Nicolas Ferreira, um novo vídeo que ele trata da questão que envolve as fraudes no INSS e uma audiência muito expressiva, abaixo daquela do Pix, mas beirando 100 milhões de visualizações em pouco mais de 20 horas. Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa considerar em relação a essa maneira como Nicolas Ferreira tem se comunicado com o grande público, e não somente para aqueles que o apoiam, né? Porque é um tipo de peça que conversa com muita gente e as pessoas tendem a replicar esse tipo de conteúdo. Qual é o ponto positivo de uma comunicação como essa, Dávila? Boa noite, Caniato. Um prazer estar aqui sempre com você. Boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. A primeira coisa que chama atenção no vídeo do deputado Nicolas Ferreira é a clareza do argumento. Não tem efeito especial, não tem nada. Tem uma pessoa mostrando os fatos e os fatos que desvendam a mentira do governo. De fato, ele mostra com total clareza que o governo Bolsonaro, que eles tentam acusar, tentou aprovar uma medida provisória justamente para acabar com esse tipo de fraude. Só que essa medida foi derrotada no Congresso pelos partidos de esquerda, por esses que votaram contra a medida moralizadora e depois passaram a fazer parte do INSS e do Ministério da Previdência. E aí o que aconteceu? Depois deste veto, disparou o número de fraudes no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é fato. Não adianta querer criar narrativa política para encobrir isso. Dobrou o tamanho das fraudes nos últimos 2 anos. Isso porque os partidos que hoje estão na ala do governo de esquerda vetaram a medida provisória do governo passado. Então, quando o Nicolas Ferreira explica isso com clareza, criando uma linha do tempo e o impacto que foi derrotar uma medida moralizadora e abrir as porteiras para a malandragem, para o roubo e para a corrupção, fica evidente. Aí não precisa de efeito especial, não precisa nada. Um cenário simples, fundo preto e muito conteúdo. É assim que é a comunicação correta da política.
focar nos dados, nos fatos e nas evidências e tirar toda essa perfumaria, esse circo que populista adora fazer para encobrir os fatos e se sobrepor à narrativa. Pois é, importante esses apontamentos. Quem se atém a essas características de audiovisual, de peças de televisão, peças publicitárias, chama atenção porque é um vídeo simples, né? É o deputado Nicolas com uma camiseta preta, um fundo preto, e aí ele traz as informações, organiza essas informações, e aí sim, a construção do texto, a maneira como ele organiza todos os dados, acaba tornando esse vídeo muito interessante. Pouco mais de 6 minutos, eu acho, que ele consegue contar exatamente o episódio do INSS. Chama o Cristiano Beraldo também com a gente para trazer suas análises e reflexões acerca desse vídeo que foi publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, em que ele chama o episódio do INSS, Beraldo, como o maior escândalo da história. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. De fato, estamos diante de um caso escabroso. Os números dos desvios feitos em cima dos aposentados do INSS é realmente assustador. Se nós observarmos o roubo que aconteceu na Petrobras, por exemplo, a gente já está falando de cifras do que se apurou até agora, que podem superar aqueles números das investigações que foram feitas, porque a Petrobras também certamente ainda havia ali outros departamentos que poderiam ter sido alvo de investigação. Travou o Cristiano Beraldo. Daqui a pouco ele vai concluir o raciocínio, o comentário dele, e aí a gente vai trazer também o fechamento dessa apresentação do Beraldo para esse tema. Tem um outro aspecto que a gente precisa considerar, porque nesse vídeo também o deputado Nicolas faz algumas cobranças, especialmente para instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, ou talvez uma CPMI, quando é uma CPI tocada por deputados e senadores. Chamar o Mota para trazer também as impressões sobre essa cobrança de Nicolas Ferreira. Mota, quando a gente lembra do vídeo do Pix, em que Nicolas fazia um alerta para a possibilidade de monitoramento nas transações por Pix, o alcance foi tão grande que o governo sentiu o golpe e aí decidiu dar um passo para trás e cancelou aquela medida que entraria em vigor dentro de alguns dias. Então, voltou atrás. Ok. Muitos atribuem ao vídeo e toda a repercussão daquele vídeo que tinha sido publicado. Nesse caso, não dá para voltar atrás. O roubo já foi efetuado, né? A gente trata de um esquema que perdurou por alguns anos. Mas é preciso projetar quais podem ser as consequências a partir de um vídeo que também viraliza e alcança a casa da centena de milhão. O que a gente pode esperar para além da questão que envolve a CPMI, Mota? Eu acho que um vídeo como esse, Caniato, ajuda na conscientização dos cidadãos. Ajuda as pessoas que não têm familiaridade com o assunto a entenderem o que realmente aconteceu, a entender como foi assintosa essa ação, a compreender quantas pessoas participaram, quantas pessoas colaboraram durante muito tempo para que isso pudesse acontecer. A grande inovação que o deputado Nicolas traz é a capacidade de dizer a verdade com clareza. São duas coisas que o eleitor brasileiro, que o cidadão brasileiro não está acostumado a ouvir de políticos. Primeiro, a verdade. Depois, as coisas explicadas de forma clara para que todo mundo possa entender. Eu acho que essa é a grande conquista do deputado Nicolas. É uma qualidade raríssima na política brasileira e que tudo indica vai levá-lo muito longe. Vou retomar com o Cristiano Beraldo, que logo na abertura do seu comentário teve um problema na conexão, ele ficou travado, mas agora sim a gente retoma com o Beraldo. Vai lá, Beraldo, você. Pois é, então eu dizia, Caniato, que esse vídeo de Nicolas Ferreira, ele toma uma dimensão muito grande porque
Nicolas tem uma rede de pessoas muito bem estabelecidas que consomem o seu conteúdo, que também compartilham com uma eficiência muito grande e, claro, ele decifrou, digamos assim, essa técnica, essa tecnologia, esse conhecimento de divulgar conteúdos pelas redes sociais. Esse tema específico é um tema que tomou conta do Brasil, é o tema mais falado hoje em dia. Nós temos bilhões e bilhões que foram desviados de aposentadorias. Pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma velhice tranquila e, de repente, são assaltados, assalto à mão armada por parte de integrantes do governo. Pois bem, quando ele denuncia isso da forma clara que fez, ele também desperta toda a dor de cotovelo que há na esquerda, que há nos membros do governo. Eu desafio agora, Caniato, a deputada Érica Hilton a responder a essas acusações, a gravar um vídeo para que possa, então, ela tentar ter o mesmo alcance, explicando por que é que o governo detectou esta fraude bilionária e, ao invés de tomar as medidas de que qualquer administração séria tomaria, simplesmente trocou 6 por meia dúzia, tirou o ministro, deixou o chefe de gabinete, não cortou ninguém na estrutura e assim vai passando pano para ladrão. É isso que está acontecendo, isso é inexplicável e Nicolas Ferreira conseguiu verbalizar esses fatos de uma maneira bastante eficiente. Passei para o Mota há pouco para analisar e projetar quais podem ser as consequências de um vídeo que tem um alcance como esse. Eu queria pedir para o Dávila também fazer uma reflexão a respeito de uma peça produzida por um deputado que acaba naturalmente não só atingindo aquele grupo que o apoia, aquele grupo de simpatizantes, mas possivelmente acaba sendo consumido e entra na rede social de muitas pessoas, né? O que a gente pode esperar quando a gente olha para a pressão que um movimento como esse acaba fazendo no governo, na justiça, nas instituições que participam da investigação de um episódio como esse? Há uma pressão a partir da divulgação de um vídeo como esse, que tem um alcance fora do comum, Dávila? Certamente, Caniato. Há sim, há uma pressão importante por duas coisas. Primeiro, porque o vídeo desperta a conscientização de um dos maiores roubos da história do Brasil. É sim um assalto aos aposentados e principalmente aos aposentados mais pobres. Então, isso aumenta a consciência coletiva do roubo que está sendo feito na Previdência Social e no INSS em particular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ao aumentar a conscientização das pessoas, começa a mobilização da sociedade civil. A mobilização cívica é algo tão importante na democracia. A democracia, ela é movida, sim, pela mobilização da sociedade. Se a sociedade ficar apática, omissa, não se engajar, aí é que a turma continua a roubar mesmo. Então, essa mobilização cívica pode ajudar a instaurar a CPI do INSS, ou a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, como você bem disse, os senadores e deputados. Por que isso é importante? Porque é preciso holofote no Congresso Nacional para trazer à tona os escândalos que estão por trás. Nós estamos apenas começando a enxergar o tamanho desse escândalo. Há uma semana atrás, Caniato, nós falávamos em 6, 7, 8 bilhões de reais, que era, na verdade, a contribuição para os sindicatos. De repente, isso escalou porque estavam metendo a mão no consignado dos aposentados. E aí esse número saltou de 6, 7, 8 bilhões para 90 bilhões de reais. Então, essa mobilização cívica, pressionar o Congresso a instaurar a CPI do INSS para que as coisas venham à tona, para que as pessoas envolvidas, isto é, políticos graúdos, sejam punidos. Porque se deixar nas mãos do governo e se essa apatia cívica prevalecer, sabe o que vai acontecer? Nada. Vão varrer esse assunto para debaixo do tapete, vão escolher um novo ministro como escolheram, amanhã se tiver pressão muda o ministro, mas não vão tomar providência para resolver o assalto que foi concebido para roubar dinheiro dos aposentados. Isto é que precisa ser tratado. Até o momento, silêncio
do governo em relação que medidas urgentes estão sendo tomadas para frear a marcha da corrupção, do assalto e do roubo. Pois é, inclusive tem muitas discussões que tratam sobre a necessidade de agilizar o processo de ressarcimento de aposentados e pensionistas que foram lesados. E a gente está falando de um universo de 4 milhões de beneficiários que foram prejudicados de alguma forma. Chamar o Mota, porque nós, nos últimos dias, falávamos justamente sobre isso. E o Mota tratava da questão que envolve o uso do dinheiro público para você pagar aqueles que foram prejudicados. E o Mota fez uma analogia muito interessante e dizia alguma coisa do tipo, é como se você tirasse de um bolso e colocasse no outro para pagar aquela pessoa que foi prejudicada. E em dado momento do vídeo do Nicolas, ele traz justamente essa reflexão, viu, Mota, sobre a perplexidade de muita gente em se deparar com a seguinte sugestão, vamos usar o dinheiro público para pagar aqueles que foram lesados. Eu acho que também tem uma pressão nesse sentido, né? Eu acho que esse é um ponto importante da discussão. Como resolver o imbróglio, como ressarcir as pessoas, mas como fazer isso sem usar o dinheiro público, né, Mota? Não há hipótese nenhuma disso acontecer, não há nenhuma outra alternativa. O único remédio que o governo, que o Estado brasileiro conhece para a maioria dos problemas é usar dinheiro público, seja qual for o problema, né? Você vê, os estudantes não estão estudando direito, vamos dar uma bolsa para eles, vamos dar dinheiro para ver se eles, recebendo dinheiro, passam a estudar. Qualquer caminho que o governo procure sempre envolve gasto de dinheiro público. Nesse caso específico, como eu já disse aqui, se fosse aplicado, por exemplo, a mesma doutrina que foi usada no caso do congelamento das contas da SpaceX, esse caso estaria resolvido e os aposentados ressarcidos em 2 dias. Bastava sair por aí congelando conta bancária, aplicando aplica uma multa de 6 bilhões, não é isso? Multa coletiva, não foi isso que a gente aprendeu há pouco tempo? Aplica uma multa que vai ser paga por todos os réus e se vira nos 30 para pagar. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que o que vai acontecer é o que sempre aconteceu. Eu vou fazer uma previsão aqui, Caniato. Nós estamos em 2025. Em 2028 nós estaremos aqui falando sobre um outro assunto qualquer. E na pauta daquele dia vai ter lá um item que é o seguinte: o caso do desvio do INSS finalmente teve a sua decisão final, provas foram anuladas e o caso acabou. Está todo mundo livre, leve e solto. E lá em 2028, 2029, ninguém vai nem mais se lembrar dessa história. O caso do INSS, o escândalo do descontão, vai ser apenas mais um escândalo no meio da longa série de escândalos brasileiros. Então, é com isso que os responsáveis por esse escândalo contam. Eles contam com o fato de que virão outros escândalos e a memória do brasileiro é fraca. A gente tem outras coisas para se preocupar, a gente não pode ficar 24 horas por dia acompanhando os detalhes do último escândalo. Nenhum de nós aqui vai conseguir acompanhar o trâmite jurídico desse processo. Então, no final disso tudo, o resultado vai ser impunidade. Daí, um vídeo como o do Nicolas incomodar tanto. Você, Beraldo, as consequências da publicação desse vídeo, né, a partir das pautas defendidas pelo deputado Nicolas nessa peça que tem sido amplamente difundida nas redes sociais, mas também essa discussão sobre o uso ou não de dinheiro público para ressarcir as vítimas do golpe. Pois é, Caniato, a gente tem nesse esforço de dar uma resposta aos aposentados, que afinal ainda se motivam a votar e formam um universo de eleitores, porque é assim que eles são enxergados, eles são alvo de golpes e são eleitores. Não são mais brasileiros dignos, pessoas humanas que merecem respeito, que devem, na sua velhice, ter a compreensão, a percepção do Estado de que são
pessoas que contribuíram ao longo de décadas para que o Estado funcionasse. Ao contrário, eles estão agora numa posição de fragilidade e essa fragilidade os coloca como alvo do próprio Estado. Essa é a dinâmica que existe. Portanto, o vídeo é importante para aumentar ainda mais o conhecimento do problema, a população compreender os aspectos fundamentais deste problema, deste caso que foi identificado e está aí colocado para ser resolvido. E a questão do ressarcimento, Caniato, o que querem é que isso venha de dinheiro dos impostos para que os aposentados roubados também participem do pagamento daquele dinheiro que eles perderam em razão dessas fraudes. E é interessante porque essa pressão popular que existe agora dentro desse grupo está gerando esse tipo de iniciativa, mas eu queria propor também que aquelas pessoas que tenham comprado um automóvel e que este automóvel tenha sido roubado, que as pessoas recebam o ressarcimento dos impostos pagos no automóvel, que tal? Porque essas pessoas tiraram dinheiro do bolso e um dinheiro muito grande para comprar um carro 0 quilômetro, metade deste carro foi pago para o governo em termos de impostos, mas o próprio governo não usou esse dinheiro para dar segurança para que a pessoa circule com seu automóvel tranquilamente. Merece ser ressarcida também, por que não? Então, essas questões que são muito práticas, quer dizer, é colocar o governo no papel de responsável que ele efetivamente é, em inúmeras circunstâncias, tem que ser adotado de forma ampla, geral e irrestrita, que nem a anistia deles. Porque só assim a gente vai ter alguma lógica no Brasil. Ao contrário, é só jogo de cena. É simplesmente para não desagradar uma parte importante do eleitorado. E aí a gente fica só na discussão política. A gente não resolve absolutamente nenhum problema a sério no país. Pois é, inclusive o ministro do Tribunal de Contas da União abriu um prazo, um período de 15 dias para que o INSS detalhe como será o plano de ressarcimento. E aí tem informações, claro, de bastidores em Brasília, porque possivelmente no início da semana que vem o governo deve apresentar como é que será esse plano de ressarcimento. Agora, Dávila, fala-se que esse modelo incluiria muitas etapas e abriria um prazo para que as próprias associações comprovassem a autorização que os beneficiários deram para os descontos e, a partir daí, exigir o ressarcimento dos valores cobrados quando eles não conseguirem comprovar. Então, a ideia seria cobrar as associações, olha, gostaria que vocês comprovassem todos os descontos e os documentos. Esperamos que isso aconteça em algum momento. Caso não consigam comprovar, aí sim as próprias fundações, associações, sindicatos teriam que fazer o ressarcimento. Bocado de dinheiro, hein, Dávila? Caniato. A gente não está falando de construtoras, né? É verdade, esse é o problema. Vai chegar lá no cofre desses sindicatos e associações, não tem lá 8 bilhões depositado no banco. Esse dinheiro já foi distribuído por esquema. Então não tem como honrar isso. E o pior, como o Beraldo bem disse, essa conta vai sobrar para quem foi assaltado. Gente, esse negócio é tão absurdo. É que nem um ladrão entra na sua casa, rouba toda a tua casa e o dia seguinte ele pede para você mandar um pix para a conta dele para ele devolver alguma coisa que ele roubou. É um negócio inacreditável. É isso que está falando. Porque você vai lá nas associações, você acha que tem dinheiro lá? Esse dinheiro já foi distribuído, já virou bens pessoais de tanta gente. Aliás, pode ter até virado caixa 2 de alguma campanha política de alguém. Então, assim, não tem dinheiro. Esse é o ponto. E aí não tem dinheiro, o governo vai falar, então temos de novo meter a mão no bolso do brasileiro, porque temos que tirar dinheiro do bolso dele, porque não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Esse é o ponto. Esse governo já quebrou o orçamento há muito tempo, já está criando um orçamento extra. E olha, Caniato, a gente está falando do Tribunal de Contas, falando sobre 8 bilhões de reais que foram transferidos para os sindicatos e para as associações. Só que agora, esse 8 virou 90 bilhões. Onde é que vai arrumar 90 bilhões? Esse orçamento é maior do que
metade do orçamento da esplanada dos ministérios. O negócio não tem esse dinheiro. Vai ter que meter a mão no dinheiro do brasileiro, nosso, do contribuinte. É um absurdo isso. Deveria começar confiscando, sim, dinheiro do sindicato, dessas associações. Deveria confiscar o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, dos partidos envolvidos nisso. Isso não vai conseguir pagar toda a conta, mas já ajuda. O fato é, o governo tem vergonha de dizer que vai meter a mão no nosso bolso, mas ele vai, que é o único programa que ele sabe, como o Mota bem disse aqui no começo. A única coisa que o governo sabe é como se distribuir recurso fosse um remédio genérico que serve para qualquer problema. E para distribuir mais recursos, tem que meter a mão no nosso bolso. Essa é a política desse governo. O fato é que até o momento não teve uma única palavra do presidente da República ou de gente do governo dizendo assim: essas aqui são as medidas que nós estamos tomando de maneira urgente para sanar o roubo, o assalto aos cofres do INSS e parar de roubar os aposentados. Aliás, Canhato, a única notícia que nós tivemos é que continuou o esquema de desconto depois de revelado o escândalo. É um absurdo. Pois é, no capítulo de comparações e analogias, a Kátia enviou a mensagem: Mota, seria como se um morador de um prédio entrasse na garagem desorientado e arrebentasse um outro carro. E aí o condomínio entende que, por bem, o prédio precisará ressarcir aquele que teve o carro destruído. E aí faz um desconto no condomínio, na mensalidade de todos, inclusive daquele que perdeu o carro. Ou seja, para conseguir o carro de volta, aquele que perdeu o carro vai ter que pagar para ressarcir ele próprio. Olha que loucura. Mas enfim, Mota, e essas reuniões para tratar do tal plano de ressarcimento, TCU, inclusive, abrindo um prazo de 15 dias para que o INSS explique como será esse plano, e o INSS, por sua vez, abrirá um prazo para que as associações expliquem como foram feitos os descontos e apresentem também os documentos. Eu mal posso esperar para conhecer esse plano. Eu tenho certeza que vai ser um plano fantástico. Mas eu acho que o resultado vai ser esse que a gente está dizendo aqui. De uma forma ou de outra, esse ressarcimento vai ser feito pelo Papai Estado, só que o Papai Estado não tem dinheiro. Ele vai tirar do nosso dinheiro. O que é importante as pessoas entenderem é que esse caso não é a exceção. Eu acho que o grande mérito do vídeo do Nicolas é chamar atenção para um procedimento padrão no Brasil. É sempre um esquema para se aproveitar daqueles que não têm condições de se defender. É sempre o mesmo esquema. As fraudes nos fundos de pensão, as fraudes com empréstimo consignado, desvio de dinheiro de estatal, é o dinheiro que não é de ninguém. Para quem é que vai sentir falta do dinheiro da Petrobras? Quem é que vai sentir falta do dinheiro das outras estatais? Sempre o dinheiro da população. Então, não há como haver nenhum plano diferente desse, porque o INSS não pode apresentar um plano para ir lá onde está o dinheiro que foi retirado e pegar esse dinheiro de volta. As pessoas que podem fazer isso provavelmente não vão considerar essa hipótese nesse caso. Pois é.